Dando continuidade ao vídeo, né, a discussão sobre o comportamento dos objetos, classicamente falando, numa abordagem clássica e numa abordagem quântica, a gente vai utilizar agora o interferômetro de Mach-Zehnder para entender o comportamento dos objetos a nível quântico. Então, o que a gente viu no primeiro vídeo é que, classicamente, os objetos físicos se comportam ou como onda ou como partícula. E então a gente fala, né, interpretação ondulatória e interpretação corpuscular. Então, se você tiver um feixe que você não sabe, por exemplo, um feixe de luz e a gente está lá no século XIX, e a gente quer estudar o comportamento desse feixe de luz, a gente quer decidir se ele é onda ou se ele é partícula, uma maneira de fazer isso é utilizar algum aparato experimental onde eu divida esse feixe em duas partes. Faça cada parte percorrer o que a gente chama de caminho óptico diferente, de forma que a gente possibilite a criação de uma defasagem entre as ondas, e coloque um anteparo numa certa região para observar o padrão da imagem formada ali, certo? Então, por exemplo, se a gente pega um feixe de luz, né, divide esse feixe utilizando um semiespelho, faz cada parte do feixe percorrer caminhos diferentes até chegar ao anteparo, aqui, se a gente observa a imagem formada com esse padrão de interferência, a gente diz, então, que esse feixe é onda. A natureza desse feixe, por exemplo, da luz, é ondulatória. Isso é o que se fazia, né, de diferentes formas. Se estudava o padrão de interferência da luz nos meados do século XIX para se convencer que a luz tinha comportamento ondulatório, tinha natureza ondulatória. Por outro lado, se você pega um feixe, né, se você pudesse construir uma configuração de tal forma, dividir esse feixe de luz com algum tipo de configuração dessa luz, de tal forma que você observasse que o padrão da imagem formada no anteparo é um padrão que não apresenta máximos e mínimos relacionados com interferência construtiva e destrutiva, você diz então que esse feixe tem comportamento de partícula. Então, essas imagens formadas, elas dão informação da natureza do objeto que você está estudando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir o que a gente vai chamar de regime clássico, pegar a luz, construir o que a gente chama de regime clássico, o que a gente chama de regime quântico, utilizar um aparato, que é o interferômetro de Mach-Zehnder, e observar esses padrões das imagens formadas. A gente, na verdade, não vai trabalhar com anteparos, e sim com detectores, que são esses detectores que aparecem aqui e aqui, tá? Aqui é um desenho de um laboratório virtual, de um interferômetro virtual, que eu coloco a referência, produzido pela pesquisadora Fernanda Osterman e equipe, que eu passo a referência dele no final do material. E aqui eu tenho os detectores, e o que esses detectores medem é o ponto central aqui desses anteparos, tanto aqui quanto aqui. E a gente observa se tem interferência construtiva, destrutiva, e se tem um padrão que é um padrão de partícula, né? Então, é esse o aparato que a gente vai fazer. Primeiro momento, a gente vai considerar o regime que a gente chama de regime clássico, luz laser, tá? Tem alta intensidade. Então, a gente tem o que a gente fala, são 2 semi-espelhos. Nessa configuração, o semi-espelho ele transmite metade do feixe e reflete metade do feixe. Então, a luz incidente chegando aqui, ela é transmitida parcialmente e refletida parcialmente. Nos 2 espelhos, ela é somente refletida, muda a direção dela, portanto, do feixe. E aqui, novamente, eu tenho os semi-espelhos, tá? O que acontece aqui, né? Depois a matemática vocês podem checar, mas o que acontece aqui é que você vai... vamos primeiro fazer o experimento, depois eu discuto.
né? Isso aqui é um simulador HTML, não é exatamente o anterior, ele é mais simples, mas eu vou fazer, é o mesmo aparato. Eu vou pôr laser, aqui eu cliquei em laser, né? Pus esses semi-espelhos. Então, aqui tem induz um erro aqui, né, nesse ponto, porque dá a impressão de que não chega luz aqui. Na verdade, o que a gente chega no detector D1 é uma interferência destrutiva, por causa da diferença de caminho óptico, pelo número de reflexões que você sofre. A cada reflexão você tem uma defasagem na onda de 1/4 de comprimento de onda, e por causa disso, você, dependendo de como o feixe chega aqui, a diferença de fase, você tem interferência construtiva e interferência destrutiva. Né? Lembrando que para você ter uma interferência destrutiva, você tem que ter metade de um comprimento de onda de defasagem entre os dois feixes que chegam. Por quê? Uma maneira de entender isso é que você vai ter um feixe, por exemplo, chegando na crista da onda e outro feixe chegando com fase, né, lá no vale da onda. A superposição, a soma desses dois efeitos faz com que haja um efeito nulo no ponto. Isso é o que a gente observa aqui. Então, o que a gente se conclui daqui é que a gente, no regime clássico com luz laser, nesse aparato que é o interferômetro de Mach-Zehnder, a gente observa um padrão de interferência, ou seja, um padrão ondulatório. Então, nesse regime que a gente chama de regime clássico, a onda se comporta como, para esse aparato experimental, a onda se comporta como, a luz se comporta como onda. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse objeto agora, né, a luz, dentro de um regime que a gente chama de regime quântico. Muito embora essa proposta de regime quântica tenha sido apresentada por volta de 1930, ela só foi possível de ser implementada, esse experimento só foi possível de ser realizado por volta de 1980. Então, nesse regime que a gente chama de regime quântico, a gente reduz a, entre aspas, intensidade da luz, de forma a ser capaz da minha fonte de luz só liberar um fóton por vez. Então, essa fonte de luz aqui só vai liberar um fóton por vez, tanto aqui quanto aqui. O aparato é similar ao outro, a única coisa que a gente retirou um dos espelhos daqui, o segundo semi-espelho. Então, a luz vem, né, o fóton chega aqui, ele tem, nesse caso agora, o que significa o semi-espelho nesse caso? Ele tem probabilidades iguais de vir por esse caminho ou por este caminho. Nos espelhos, o espelho só reflete a direção dele, né, só muda a direção da trajetória dele, e, portanto, com certeza, o fóton que saiu daqui chegou aqui, e o fóton que saiu daqui chegou aqui. Então, com certeza, eu conheço o caminho do fóton que chegou em D1 e conheço o caminho do fóton que chegou em D2. Lembrando o que a gente falou da aula passada, do vídeo passado, quando a gente conhece a trajetória, a gente está falando de comportamento de partícula. Vamos ver se é isso que a gente observa nos detectores. Então, eu vou ligar aqui o aparato experimental, esperar um pouquinho até a montagem funcionar. E o que a gente observa é exatamente isso, né? Se você der tempo, vale salientar que você vê cada vez que essa luzinha amarela pisca, é porque um fóton foi liberado. E você observa que ou ele chega em D2 ou ele chega em D1, né? Ele se comporta como partícula, ele não se divide, ele é detectado ou em D2 ou em D1. Então, ele tem um comportamento corpuscular aí. Aí você fala, bom, aquele experimento, na verdade, eu posso modificar ele um pouco. Se eu já sei que o fóton, eu já entendi, o fóton se comporta como partícula. Então, se eu tampar um dos caminhos, ou seja, quando chega em S1, o meu fóton se divide. Se divide não. O meu fóton tem probabilidades iguais de seguir o caminho daqui ou seguir o caminho daqui. Então, se eu emito 100 fótons, em média, metade deles vai parar aqui e metade deles vem para cá, certo? Então, a metade que vem aqui, eu impeço a continuidade do caminho. E a metade que vem por baixo, eu faço o experimento, retomo um espelho aqui, né? Mas, tudo bem, então, a metade que veio por baixo. Então, se eu emitir 100 fótons, 50 veio para cá. Desses 50, chegou no segundo semi-espelho, 25 veio para cá, 25 veio para cá, ok? Se a gente fizer o experimento, vocês vão observar que é isso que vai ser detectado. Não dá para fazer, aliás, dá para fazer contagem. Vocês vão ver que aqui o amarelo é o detector, esse detector daqui,
e, portanto, ele pega metade dos fótons que estão chegando. Aqui tem a contagem dos fótons, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas metade dos fótons chega no detector D3 e a outra metade se divide, se a gente der tempo suficiente, porque a gente está falando de probabilidades, ela se divide igualmente entre os dois detectores. 50%, 25%, 25%. Ah, entendi. Regime clássico, desculpa. Comportamento de partícula, né? Eu sei que quem veio daqui, né, fez esse caminho, e quem chega em D2 fez esse caminho, e quem chega em D3 fez esse caminho. Consigo conhecer o caminho, a trajetória executada pela partícula, portanto, eu estou falando de comportamento de partícula. Se eu sei que quem chegou aqui veio por esse caminho, e quem chegou aqui veio por esse caminho, né? E quem chegou aqui veio por esse caminho, o fóton que veio por baixo, ele não tem como saber se o caminho que veio por cima está bloqueado ou não, porque ele veio pelo caminho de baixo, ele não veio pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Lembrando que os fótons são detectados aqui um a um, isso a gente observa experimentalmente. Então, isso vale no simétrico. Se eu tivesse tampado a parte de baixo e tivesse feito liberado o caminho por cima, eu ia ter de novo 50% aqui, 25% aqui e 25% aqui. E o fóton que segue o caminho que está liberado não tem como saber o que acontece com o caminho que não está liberado. Então, se o fóton se comporta como partícula, se eu tirar esse detector daqui, né, permitir a passagem do fóton para esses dois caminhos, o que eu vou esperar é que eu agora obtenha 25% mais 25%, porque vem 25% por baixo e vem 25% por cima. E a mesma coisa aqui. Então, eu esperaria que ao retirar esse bloqueio que eu fiz num dos caminhos, eu continuasse observando um comportamento de partícula, porque eu observei que o fóton se comporta no regime quântico como partícula, e então eu continuaria observando o padrão no detector padrão de partícula. Então, se a gente executar justamente esse aparato que a gente faz nesse experimento, a gente desbloqueia os dois caminhos, é exatamente o mesmo aparato do anterior. O que acontece? A gente observa, vocês vão ver que vai observar que é emitido um fóton por vez, ele chega nos anteparos um por vez, né? Entretanto, ele não chega no detector D1, ele só chega no detector D2. Ou seja, ele reproduz o comportamento de padrão de interferência destrutiva e construtiva observado para ondas, né? Vale salientar que ele vai construindo esse padrão de interferência ponto a ponto, né? Então, o fóton chega um a um no detector, mas ele só chega nesse detector. Ele constrói a imagem ponto a ponto do padrão de máximos e mínimos de onda, né? E isso é um resultado que não tem como explicar utilizando um formalismo que seja um formalismo clássico, né? Uma abordagem clássica para explicar esse fenômeno, tá? Você precisa, a única maneira de explicar esse fenômeno é utilizando o formalismo da mecânica quântica, o formalismo quântico, né? Então, aí a pergunta que a gente faz é, afinal de contas, por onde passou o fóton, né? Vejam que na hora que eu tampo o anteparo, eu sei por onde o fóton passou. Ao saber por onde o fóton passou, eu observo o comportamento de partícula. Na hora que eu libero os anteparos do D3, né, eu permito que o fóton... eu perco a informação em D1 e D2 de qual foi o caminho que o fóton seguiu, eu recupero o padrão de onda, comportamento, padrão de interferência de onda. Mas o fóton chegando um a um. Então, isso é um comportamento puramente quântico, né? Você tem várias interpretações para a mecânica quântica, você tem lá o fenômeno. O fenômeno é esse. Você tem, quando você não conhece o caminho, você tem chegando nos detectores um a um cada fóton, mas reproduzindo o padrão de interferência destrutiva e construtiva. Quando você conhece o caminho do fóton,
você tem comportamento de partícula, padrão no detector de partícula sendo formado, né? Então, o que a gente fala, a gente vai apresentar o princípio da complementaridade de Born, a gente vai apresentar ele nesse segundo texto aqui, né? Quanticamente, o fóton pode se comportar como onda ou partícula, mas nunca ambos ao mesmo tempo em um único experimento, né? Então, você, ao amarrar o conhecimento da trajetória da partícula, você observa o comportamento de partícula dela. Ao tirar esse grau de liberdade, ao dar esse grau de liberdade, que você não sabe mais o caminho que o fóton seguiu, você observa o comportamento ondulatório. São experimentos diferentes, né? Isso é a interpretação da complementaridade desse fenômeno associado com a escola de Copenhague. Mais por frente, em outros vídeos, a gente vai falar melhor sobre as diferentes interpretações do fenômeno. O fenômeno está lá. Como você interpreta isso, vai te dar os diferentes caminhos que você pode utilizar para entender a mecânica quântica, digamos assim. Aqui estão as referências bibliográficas, tá? As duas primeiras se referem a um software livre, mas ele só roda para... Ele prevê várias situações, discute polarização, muito mais do que eu falei aqui, mas ele só roda em Android, tá? No Windows, né? Não é nem Android, desculpa, ele só roda no Windows, né? Esse é o livro que eu abordo esses conceitos, um livro meu, e aqui é o interferômetro que a gente usou, que foi desenvolvido pela professora Guiar da UFRJ, acredito que seja um estudante, eu não chequei, né? Que ele roda em HTML. Então ele é bem mais limitado, mas ele é bem mais flexível para usar em diferentes espaços, né? Em diferentes ambientes, que foi o simulador que eu utilizei.